Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para a nossa primeira aula efetivamente de filosofia jurídica, aqui pelo meio eletrônico, né? Então, algumas pequenas colocações inicialmente. Bom, eu optei em fazer as aulas e deixar as aulas disponíveis gravadas, né? Dando plantões no meu horário da aula com vocês, exatamente porque muitas pessoas estão reclamando por questão de banda de internet, dificuldade de conseguir acompanhar as aulas ao vivo propriamente ditas, né? Então, eu vou fazer pequenas aulas, pequenos vídeos, tá ok? Disponibilizar nas aulas junto com o material, vocês vão perceber lá. Então, os meus slides de aula, indicação da página, né, do capítulo do livro que vocês vão ler, tá ok? E sempre vou postar uma questão para também ampliar, né, melhorar um pouco o aspecto da nossa discussão, tá bom? Então, esse é um pouquinho aí da dinâmica que nós vamos tentar traçar, tá certo? Muito bem, o nosso tema, né, o nosso próximo tema diz respeito à aula 5, que está ligado à questão da noção do direito como valor e como elemento da história, né? Então, como nós já vimos um pouquinho lá na aula de ética, uma das primeiras aulas que eu dei para vocês, né, relação direito e ética, quando nós falamos sobre o valor, quando nós falamos sobre direito, nós estamos automaticamente falando sobre uma teoria axiológica, né? Quer dizer, uma teoria de valores. Quando eu digo que uma coisa é certa ou errada e a lei vai expressar exatamente essa noção de certo e errado, por exemplo, matar. Se nós entendemos que matar é errado, ou se há motivos, por exemplo, onde matar possa ser certo, né? Isso é um valor. Então, está envolvido, né? Isso está envolto numa axiologia, numa teoria de valor, né? Mas é sempre bom lembrar um elemento que eu trabalhei com vocês na nossa aula sobre isso, o conceito de valor, né? Lembre-se sempre que do ponto de vista ético, uma ação ela é determinada por uma qualidade. Quer dizer, o que é característico daquela ação. Então dizer, por exemplo, que Pedro roubou um pão na padaria, né? Então, qualidade é o ato de ter roubado o pão na padaria, né? Isto só vai ser julgado certo ou errado dependendo do valor atribuído. Então, por exemplo, se eu considero a atitude de Pedro uma atitude ruim, porque roubar é errado, roubar é prejudicial, então a qualidade de Pedro, que é roubar o pão, é algo negativo, é um vício, né? Se eu considerar, por exemplo, falar, não, Pedro estava passando fome, então foi justificável o fato dele roubar, né? Por exemplo, perceba que eu uso um valor no sentido, por exemplo, de que a vida é mais importante do que, por exemplo, um bem material, e aí eu estou dando, por exemplo, uma característica correta ou, né, não tão errada para a ação, né? Então aqui é só um exemplo. Então lembre-se sempre que as qualidades são imutáveis. As qualidades são as ações praticadas pelo ser humano. Se a qualidade é vista como positiva, ela é um valor. Se ela é vista como negativa, é um vício. E o que define efetivamente isso é o valor construído dentro de uma sociedade. Lembre-se do exemplo que eu dei para vocês. Fulano, né, um homem, está usando saia. E isto é a qualidade. Usar saia na Escócia tem valor positivo para um homem. Usar saia no Brasil tem valor negativo para um homem, né? Então, essa é uma característica importante da gente sempre prestar atenção. Então, nesse sentido, nós temos que entender que a concepção do direito e a formulação do direito, ela se dá dentro de um viés histórico, dentro de um momento e dentro de uma circunstância histórica, né? O direito, ele está envolvido nas relações temporais, dialéticas, humanas, de construção de pensamento que o ser humano faz. E quando nós falamos sobre a concepção de história, essencialmente nós temos três grandes visões sobre isto. Uma que nós chamamos de construção, né, ou instrução da história de forma passiva, quer dizer, o ser humano ele está dentro da história e a história o guia de algum modo, então ele é passivo, né? Essa é uma visão bem hegeliana, mais ou menos assim, do espírito, né, do Zeitgeist que guia a humanidade, guia a história.
Nós temos uma perspectiva de construção, né, de ação, então é o ser humano que vai efetivamente construir e as ações humanas que vão construir aquilo que o ser humano faz, então isso está muito ligado a uma perspectiva existencialista, né? E nós temos uma perspectiva dialética, uma perspectiva onde o ser humano exerce relação com o meio e com a história. Então, isso está muito ligado, por exemplo, à perspectiva heraclitiana e à perspectiva marxista, né? Onde as ações da sociedade influenciam os indivíduos e os indivíduos influenciam as ações da sociedade. Então a história ela é construída dentro desse conflito, dentro dessas relações, né? Então nesse sentido, o que a gente pode perceber, né, que o direito sendo ele manifesto como normas jurídicas, né, essencialmente no nosso dia a dia, a lei como popularmente se fala, o direito ele não está restrito a essas normas. E é exatamente por isso a importância de nós observarmos e considerarmos aqui uma teoria que nós já trabalhamos um pouquinho lá atrás na antropologia, que é a teoria tridimensional do direito proposta pelo Miguel Reale, né? Então, quando o Reale apresenta a ideia de que o direito ele é composto por um tripé, né? Então eu brinco sempre com isso, imagine um banquinho com 3 pernas, né? De forma que se você tirar qualquer uma delas, esse banco cai, né? Então, segundo Miguel Reale, o direito ele é composto pela norma em si, né? Então aquilo a qual o direito tenta normatizar o comportamento, isso é uma coisa. O direito é composto por fato social, então ele está inserido dentro de uma sociedade, dentro de uma história, dentro de um momento, e como fato social se concretiza na ação das pessoas. E o direito é valor, porque exatamente ele tem um aspecto axiológico, ele tem um aspecto ligado ao valor dado e atribuído para e por uma sociedade. Então, nesse sentido, nós precisamos sempre considerar a ideia de que a norma ela é um fator do direito, mas que o valor e o fato social exercem sempre uma relação tensional. Por quê? Porque dependendo do valor que a sociedade tem, que a sociedade atribui, isto vai ter um reflexo no fato social e vice-versa. Então, como eu falei para vocês, por exemplo, o exemplo, né, a situação de um homem usando saia. O valor ele é completamente diferente no Brasil e na Escócia. Então, nesse sentido, o fato social vai ser compreendido de uma forma diferente e isso vai ser manifesto na norma, né? Reparem vocês, por exemplo, que no início do século XX, uma mulher aqui no Brasil usando calça, né, um outro exemplo que eu já dei, ela seria mal vista pela sociedade. Hoje, uma mulher usando calça é a coisa mais comum a qual a gente vai ver. Então repare que a norma, ela pode muitas vezes continuar sendo a mesma, mas ela sofrerá modificações até no âmbito da sua interpretação, conforme o valor construído dentro de uma sociedade e como o fato social se aplica. Esta é a grande importância de compreender a teoria tridimensional do Reale dentro desta relação, né? Então, nesse sentido, a teoria tridimensional ela tenta vencer um problema, né, epistemológico dentro do direito relativo a 2 grandes linhas ou 2 grandes doutrinas do direito, que é o positivismo e a fenomenologia, né? Por quê? Porque dentro do viés positivista do direito, ou, né, o chamado justnaturalismo racionalista, o que nós temos ou o que nós percebemos é o direito como uma norma perfeita, né? Então tá lá o Kelsen, mais ou menos, para demonstrar isso. O direito é uma abstração, o direito ele deve, né, ser perfeito, puro na sua essência. E o Reale vai mostrar, fala, não existe norma pura, não existe norma fria nesse aspecto. A norma é uma construção, né? A outra interpretação é o direito do ponto de vista fenomenológico, né, como um simples fenômeno, como uma simples manifestação que está ligado a um aspecto de uma historicização, de um sociologismo jurídico, né? Então, se entende nessa perspectiva que o direito é simplesmente um fato, algo que acontece na sociedade. E o Reale vai dizer, não, o direito também tem um aspecto normativo, o direito também tem um aspecto da construção do comportamento dos indivíduos, né? Então, nesse sentido, o que o Reale apresenta
é exatamente uma relação dialética para o direito. Não só a norma fria, não só o aspecto de um fenômeno, mas um fenômeno unido à norma, que tem como laço ou que tem como cimento dessa relação o valor atribuído pela sociedade. Então é exatamente por isso, exatamente por esse motivo que uma regra hoje, no passado ela poderia não fazer sentido nenhum. Assim como uma regra hoje pode ter todo sentido no mundo. Um exemplo prático disso é a questão do fumo. Há 20, 30 anos atrás, uma lei que dissesse que é proibido fumar em locais públicos fechados, seria uma lei absurda, porque as pessoas entendiam o cigarro, entendiam o fumo como algo positivo, de status. Hoje essa lei faz todo sentido. Por quê? Porque as pessoas estão muito mais conscientes dos malefícios do cigarro do que propriamente dependentes disso, né? Então, essa relação dialética para o Reale, ela é muito importante. E por isso mesmo, a teoria tridimensional do direito, ela cria aquilo que nós chamamos de historicismo axiológico. Quer dizer, uma concepção do direito como um elemento dentro da história, baseado na construção dos valores que essa sociedade tem. Isto é o mais importante de entender. Então, a norma, ela é uma construção histórica dada por valores que uma sociedade tem, né? Então aí a relação de norma, valor e fato social, tá? Então é muito importante compreender isto, por quê? Porque nesta perspectiva nós conseguimos entender que o direito, ele não é só construtor da sociedade, da humanidade, mas ele também é construído pela sociedade e pela humanidade. De novo, é um fator de inter-relação, é um fator dialético, é um fator não de um viés ou não de um outro viés. O direito, ele assume nesse sentido o quê? Uma importância ontológica, uma importância para o ser. Quer dizer, o direito, ele não tem uma existência em si, mas ele é uma ferramenta para o ser humano. Ele é uma ferramenta que deve observar o quê? Em primeiríssimo lugar, a dignidade do ser humano. Então eu não preservo o indivíduo, pessoa, valor individual, porque aí eu corro o risco de agir de forma racista, preconceituosa, separatista, mas o que o direito deve em si preservar é a humanidade. E como é que se preserva a humanidade? Observando a dignidade do ser humano, né? Que, por exemplo, como um filtro nesse momento, nós poderíamos chamar os direitos humanos, né? Nós já trabalhamos dentro da teoria kantiana essa ideia de dignidade humana, né? Então, não é o valor que o sujeito tem monetário, não é o valor da cor da pele, não é o valor do tipo do cultural do sujeito, não. O valor é intrínseco pelo simples fato dele ser humano. Isso é dignidade, né? Então, nesse sentido, a gente consegue perceber que a questão dos valores, né, elas vêm sendo muito discutidas e muito debatidas dentro da filosofia, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, né, o que nós conseguimos perceber, isso, Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi o fato de que toda aquela sociedade cientificista, né, racionalista, moralista, que foi se construindo ao longo do século XIX, culminou em atitudes de genocídio, né? Então você vê o nazismo, você vê o fascismo, você vê o stalinismo, você vê as discussões, né, entre os líderes, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e você vê que tudo aquilo que se pratica, toda a morte que se pratica nesse momento, ela é praticada de forma ultra-racional, né? Então, logo depois da Segunda Guerra Mundial, cai a ficha, vamos dizer assim, em muitos filósofos, exatamente pelo fato de discutir o valor. Então, existe algum tipo de valor universal, algum tipo de valor ontológico já ligado ao próprio ser humano, né? Então, isto são ideias, por exemplo, que o cristianismo defende, que existem valores que estão na própria essência do ser humano e esses valores teriam sido dados por Deus, né? Essa é uma perspectiva. Mas o que se coloca, ou o que se debate hoje dentro da filosofia está ligado ao seguinte sentido,
que os valores eles são construídos dentro de algumas características, que são, por exemplo, as características de bipolaridade. Todo valor apresenta uma noção de certo e errado. Se ele diz que algo é certo, automaticamente tem alguma coisa errada, ou vice-versa, né? Outro tipo de característica do valor é a implicação recíproca. Todo valor ele vai interferir em outros valores, né? Então, quando eu digo, por exemplo, você deve respeitar o seu pai e a sua mãe, né? Um valor social. Repare que isto implica uma série de outras coisas, como, por exemplo, respeitar os mais velhos, não agir de forma grosseira e por aí vai, né? Outro ponto, outra característica é a referibilidade. Todo valor tem que ter um sentido. Quer dizer, se eu tenho uma norma, se eu tenho uma regra que ela não faz sentido para as pessoas, ninguém vai seguir essa norma, ninguém vai seguir essa regra, até porque elas não entendem, né? Seria eu lançar hoje uma regra dizendo, por exemplo, que é proibido as pessoas usarem suspensório. Quer dizer, talvez algumas poucas pessoas que usem suspensório se sentiriam até ofendidas, mas para a imensa maioria da população, já que isso não é mais um objeto de uso comum, essa norma pouco faria referência, essa norma faria pouco sentido. Então, quer dizer, ela não teria referibilidade, né? Outro ponto, por exemplo, é que a norma, o valor, ele tem como característica a preferibilidade. Então, quando eu defino uma coisa como importante, como característica de valor, ela passa a ter preferência a outras coisas, né? Outro ponto é a incomensurabilidade. O que eu quero dizer com isso? Um valor, ele não pode ser medido em sua ação. Quando eu digo, por exemplo, que é ilícito, é errado roubar, furtar, não importa se é R$1, não importa se é R$1.000.000. Quer dizer, a quantidade é diferente, mas a qualidade do ato continua sendo a mesma, roubar. Então, portanto, existe uma incomensurabilidade. A partir do momento em que um valor é definido, ele tem que ser definido, seja para qualquer circunstância, não importando a extensão a qual ele tenha, né? Outro ponto é a graduação hierárquica. Nós sempre atribuímos que existem valores mais importantes e existem valores menos importantes, né? Então, talvez um valor X para mim, ele é imutável, né? Quer dizer, eu jamais desrespeitaria esse valor, ao mesmo tempo que um valor Y, para mim, poderia ser assim, relativo. Falar, olha, na circunstância X eu poderia desrespeitá-lo, né? Então, existe esse aspecto da graduação hierárquica, tá? Outro ponto é a objetividade. Todo valor se restringe e se limita a uma objetividade, a um objeto específico, a uma situação específica, né? Ele nunca faz analogia, ele é sempre específico, tá ok? Outro ponto, historicidade. Todo valor, ele tem uma história, ele está inserido num contexto e ele tem um motivo para existir. Seja esse valor considerado como certo ou errado naquele momento ou posteriormente, há um motivo para ele existir. Então, isso me lembra sempre do quê? Eu não posso cometer anacronismo. Então, quando eu olho lá atrás no mundo antigo e vejo, por exemplo, grandes pensadores da humanidade defendendo a escravidão, eu preciso olhar o valor que esses caras tinham sob a perspectiva da historicidade. Exatamente pelo fato de que, ao defender isso, eles estavam dentro de uma perspectiva daquele momento, né? Então eu não posso simplesmente olhar e falar, nossa senhora, mas que absurdo que esse cara... Não, ele tinha uma mentalidade dentro de um tempo, dentro de um local, e aquela circunstância dizia aquilo para ele. Absurdo é hoje alguém defender a escravidão. Então, essa é uma outra característica, né? E por fim, uma última característica do valor é a inexauribilidade. Quer dizer, nenhum valor ele se extingue. Aí você fala assim, não, mas como assim não se extingue? Ontem tinha-se um valor que se praticava e hoje ninguém mais pratica. Exatamente. Ele não se extingue porque o valor só é válido dentro do tempo onde ele está. Então, como o exemplo que eu dei de uma mulher usando calça. Lá no início do século XX, era um valor que era errado mulheres usarem calça.
E esse valor jamais se extinguirá, porque ele está inserido dentro de um contexto histórico do século XX, do início do século XX. Hoje, as pessoas mudaram a visão e hoje mulheres usam calça sem nenhum problema na nossa sociedade. Então, hoje, século XXI, é um valor e esse valor jamais se mudará, porque hoje essa é a perspectiva. Vamos supor que daqui 100 anos, né, no século 22, existe um outro padrão de roupa e que seja um padrão de roupa diferenciado aí, e as pessoas vão dizer, então continuará sendo no século XXI a calça uma roupa tanto masculina quanto feminina, no início do século XX uma roupa exclusivamente masculina, e no século XXII não servirá nem para um nem para outro, porque existe um outro padrão de roupa, por exemplo. Tá? Então, aqui fica uma breve reflexão em relação a essa temática, né, a essa discussão. Vão lá pro Class, tem lá a atividade para vocês fazerem e o capítulo do livro específico para vocês lerem, tá ok? Um grande abraço, dúvidas sobre esta aula, poste aqui no próprio Classroom, dentro da atividade, tá certo? Grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.